Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Este é o nosso terceiro episódio. Eu sou a Larisa Bartolo e vou apresentar para vocês. Temos uma convidada de honra e este papo é entre mulheres. O nosso propósito é o mesmo, tá? Fazer teologia de uma forma simples, prática e intencional para abençoar pessoas e levá-las a servir a Cristo com alegria, intencionalidade e para a glória de Deus. As mulheres foram muito importantes no ministério de Jesus e os relatos dos evangelhos evidenciam que as mulheres o seguiam e se tornavam suas discípulas. Elas foram valorizadas e inseridas na missão de Deus, portanto, Jesus as valorizou e respeitou, tratou igualmente a todas com quem interagiu em seu ministério. Foram as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, levando a notícia aos apóstolos. Em Atos 18, 26, Priscila é mencionada quanto, juntamente com Áquila, ensinou Apolo com exatidão o caminho de Deus. O movimento cristão do primeiro século relata mulheres orando e profetizando. Por exemplo, as filhas de Felipe. Está em Atos 21, versículo 9. Ao longo de Atos e das cartas paulinas, o surgimento da igreja primitiva, as mulheres tornam-se ativas na expansão do cristianismo. Nas cartas aos Romanos, capítulo 16, Paulo menciona 10 mulheres atuantes na vida da igreja e presentes em seu ministério. Portanto, em toda a história da igreja cristã, muitas mulheres foram importantes. Muitos campos de missões estão desconhecidos. Muitas dedicam as suas vidas a cuidar de outras mulheres, aconselhando-as, discipulando-as e até preparando-as para servir a igreja com alegria e dedicação ao Senhor. É fato que a igreja é beneficiada com a presença das mulheres. Deus se alegra em ter cada uma delas se aproximando de Jesus, atuando na igreja, envolvidas na missão e servindo o reino. Por isso, nesse episódio de hoje, especificamente e especialmente, eu recebo uma querida amiga, irmã, Regina Campos. Ela é pastora, ela é psicoterapeuta, conselheira de mulheres e de casais há mais de 20 anos. O tema é Pastoreando Mulheres na Igreja Local. Uma conversa para dividir histórias e uma importante visão de um reino, de um ministério voltado às mulheres. Regina, seja muito bem-vinda nessa noite, nesse podcast, e é uma alegria ter você aqui comigo. Eu que agradeço, a alegria minha estar com você, Larisa, estar no Vida e Teologia, podendo falar daquilo que a gente vive, né, que é a atuação do ministério, estar na igreja, vivendo igreja, sendo igreja e fazendo a igreja acontecer na nossa geração. Alegria imensa minha. Que maravilha! Nada melhor do que um cafezinho, isso muito nos representa. Aliás, temos uma convivência aí de 15 anos para cima, vai? Vou dar muito tempo aí, porque o tempo passa rápido, gente, é incrível. Eu vou começar então com uma pergunta. Os nossos internautas mandaram, né? Fizeram essa participação e é um prazer, então, repassar a pergunta aqui para a nossa querida Regina nessa noite. Regina, como é que você começou a trabalhar ministerialmente com as mulheres? Foi por um chamado específico ou por um processo ao longo dos anos? Vamos pensar que foi com os dois, né? Primeiro eu tive o chamado de Deus para estar atuando, pregando o evangelho, pastoreando, isso foi muito claro para mim. E a necessidade da igreja local de trabalhar com mulheres. Mas houve algo muito específico. Em um dia da UTI do Juninho, eu fui visitar uma pessoa que era o nosso pastor na época, era o bispo Marco Antônio, e orando, Deus falou comigo que eu ia ministrar mulheres. E eu ia ministrar mulheres da minha idade, na época a minha idade era 23 anos, então eu era bem nova, já estava atuando no ministério, pregando, né? E mulheres mais velhas do que eu, e Deus me daria essa graça, essa sabedoria de lidar com elas. E desde então eu venho trabalhando nas igrejas com mulheres, formando outras mulheres, ensinando outras mulheres, ensinando a fazer aquilo que eu sei fazer, que é
o culto, pregar, aconselhar, ministrar. Então, isso tem sido muito prazeroso para mim. Então, eu acredito que o ministério é como como Deus falou para Abraão: sai e vai. No caminho as coisas acontecem. Então, ela sim, esse lado de ministrar a mulher foi bem claro, bem intencional, mas ele aconteceu no caminho. Quem não caminha não vai ouvir. Incrível, incrível, porque a Regina, conhecendo um pouco, né, da história de vida dela e de família, por uma intimidade que ela mesma abriu para mim, é, ela começou muito cedo, gente. Com 19 anos, ela já estava no altar e foi por causa de um homem muito visionário, seu marido. Né? Ela Sem dúvida. teve, claro, uma escolha. Ela casou com o Lázaro quando já era pastor. Ele era o meu pastor. E isso acredita-se que ajudou muito nessa decisão pelo ministério? Eu, sem dúvida, uma das coisas que eu acho que diferencia a nossa caminhada, Lázaro e eu, não só como marido e mulher, é, pais dos nossos filhos, mas no ministério, é que o Lázaro ele sempre me promoveu, sempre falou, vai e faz, né? No começo até que eu tinha um pouquinho de medo, né? Vai lá e vai fazer como, né? Mas ele sempre me deu essa segurança. E quando você tem um marido que pastoreia o seu coração, qualquer coisa que Deus fala te ajuda a caminhar nisso, porque você tem em quem ancorar. Tem a Cristo, tem o Espírito Santo, mas tem um homem de Deus motivando você. Então, fica aí dica para os homens de Deus, motive suas mulheres nos dons e Maravilha. talentos que Deus tem dado. Ouçam homens, porque isso é muito importante para nós mulheres. Às vezes a gente vê em algumas mulheres um potencial e uma força exponencial que vem, mas na realidade há muito temor em tomar a frente de algumas coisas, né, por si só. E engajando nesse contexto que a gente está conversando, eu vou falar então a segunda pergunta. Como é que você descobriu esse chamado para auxiliar na comunidade local quando você iniciou esse ministério, né? Nesse pastoreio de mulheres, nesse ministério de mulheres? Olha, o Ministério de Mulheres ele tem uma representação hoje extremamente significativa, né, do que tinha, por exemplo, na minha infância. Na minha infância, tinha algumas mulheres que eram professoras de escola dominical, a gente tinha uma missionária muito atuante na igreja, a dona Suven, que foi assim, um exemplo de mulher de Deus. Mas quando eu comecei a pastorear, havia uma necessidade, uma demanda de vários tipos de mulheres dentro da igreja. Aquelas mulheres que trabalham, que não podem ir no culto à tarde, a gente tinha culto à tarde para aquelas que não podiam ir culto à noite, aquelas que maridos não iam na igreja. Então, havia uma demanda muito diferente, de faixa etária, de gente diferente para ser pastoreada. Então, a gente começou a pensar no ministério voltado para aquelas que poderiam ser ministradas à tarde, para aquelas que poderiam estar no grupo de louvor. Então, é uma demanda grande e a gente começou a enxergar que essas mulheres tinham potencial em Deus e pastorear o coração delas daria à igreja local e à própria mulher um significado muito importante. Então, começou de ver a necessidade desses talentos terem oportunidade de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E de pregar, e anunciar, e amar, e aconselhar, e aí vai, segundo aquilo que Deus falou. Maravilha. Maravilha. Realmente, quando a gente vê a necessidade, né? Gostei muito dessa parte, a necessidade de mulheres que não conseguiam estar à tarde, mas estavam à noite. Não conseguiam estar à noite, estava à tarde, né? Essa é uma necessidade realmente da mulher, porque tem muitas que estão em casa e tem muitas que estão no trabalho, né? Não, a nossa dinâmica hoje é completamente É, diferente. Quando completamente. eu penso, por exemplo, numa experiência que eu tive de culto à tarde, quando eu pastorei numa cidade chamada Franco da Rocha, tinha muitas mulheres que só poderiam estar à tarde, porque os maridos não deixavam elas sair à noite. Havia um contexto nisso tudo. E elas iam, e não só iam para ouvir e ser ministradas, mas para atuar, para cantar, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então é importante a gente abrir espaço para que os dons e talentos possam frutificar. Maravilha. Pergunta 3, vamos lá. No exercício desse chamado, como é que você consegue equilibrar a sua vida pessoal e ministerial, né? Como ser mulher, esposa, mãe, pastora, psicoterapeuta e não surtar. Surtando. Brincadeira. Eu acho que o equilíbrio ele passa por um autoconhecimento. Primeiro, saber qual é o meu papel como esposa, como mãe, que está bem na frente de qualquer outro, né? Entender que eu tenho um relacionamento com Deus, de filha de Deus,
Mas os demais relacionamentos, igreja, os demais relacionamentos, eu sou serva, como diz Jesus, nós somos servos de todos. Então, assim, o equilíbrio é conhecer quem você é, o seu limite, o que você pode realizar, como você pode fazer. Eu acho que eu tenho talvez um dom que me ajuda e facilita muito, que é o meu bom humor. Isso facilita muito as minhas relações e a minha caminhada em todas as esferas. Eu acho que esse equilíbrio vai também quando você percebe, como eu percebi esse dia, estou muito cansada. E aí você para e descansa. Você não abusa, né, muito de si mesmo. Então, acho que o autoconhecimento ajuda muito. A gente saber o nosso limite, qual é a O corpo dá situação. essa indicativa, né? Mas quando você percebe que você funciona melhor de um jeito. Né? Tem gente, por exemplo, que funciona melhor trabalhando à noite, tem gente que funciona melhor acordando super cedo. Então, eu acho que esse equilíbrio é um autoconhecimento. É você ter uma comunicação bem legal dentro de casa para que as coisas aconteçam, porque hoje mulheres e mulheres como eu, você e tantas outras, muitas mantêm a sua própria casa, mas muitas ajudam financeiramente. Então, tem que ter muito equilíbrio e pode surtar só de vez em quando, um bocadinho, mas de dar risada. Acho que o bom humor ajuda bastante. Essa é a minha experiência. Maravilha. E com tantos afazeres, Regina, você já está no ministério há anos, Sim. né? São mais de 20 anos aí, aconselhando, pastoreando, atendendo muitas mulheres. Conta um pouquinho para nós, qual foi a sua intenção ao fazer psicanálise? A Então, psicoterapia, né? eu comecei com uma pós em psicoterapia para casais, porque nós trabalhamos, Lázaro e eu, muito em encontro de casais, né? Ministrando para casais, na igreja local em aconselhamento, mas também palestrando. E eu sempre gostei muito do tema, né? Gosto desse tema. E fui pensando só nisso, né? E aí eu percebi que eu gostei muito do assunto, porque a psicanálise ela traz um conhecimento da formação da psique. Por que eu faço o que faço? Penso o que penso e reajo como eu reajo na vida. Existe um porquê de tudo isso. Então, eu fui por uma intenção de realmente fortalecer e mais uma ferramenta para o Ministério de Casais e me apaixonei. E estou aí. E estou amando. E eu acho que a gente psicanálise é igual a teologia. Você estuda, estuda, estuda e sempre vai ter que estudar um pouquinho. E é incrível como realmente isso combina com você te conhecendo há mais de 15 anos. Você já era uma psicoterapeuta sem saber, né? Só não tinha as técnicas, digamos Meu assim. primeiro curso de aconselhamento eu fiz em 1995. Uau! Né? Eu lembro que assim que eu me casei, eu li um livro sobre cura interior e libertação de uma mulher muito legal, não vou lembrar agora. Li um que fala sobre cura da alma, cura das emoções. Muito interessante. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Essa área sempre me chamou muito a atenção. E hoje, como psicoterapeuta, o que eu tenho são ferramentas a mais. Não só para ajudar a igreja local, não só para a elaboração dos cursos que a gente dá, das palestras que a gente está dando, mas você cria um ambiente um pouco fora da igreja também para ajudar aqueles que estão de fora. Né, que não conhece a graça. E para mim, eu tenho algo muito específico. Toda ciência que funciona bem saiu do coração de Deus. Com certeza, não tenho dúvida disso. E como psicanálise, psicoterapia, ela tem influenciado isso no seu ministério? Se você já parou para pensar nisso, como tem influenciado no seu ministério e o quanto você tem usado isso como um instrumento mesmo, dentro do seu ministério de mulheres, para mulheres, junto com a palavra de Deus. Você consegue aconselhar e ministrar as mulheres junto com essa psicoterapia, a psicanálise, dentro da palavra? Eu acredito que a psicanálise ela trabalha para o fortalecimento do ego, né, da pessoa, a pessoa ser forte, viver a sua própria verdade, enfrentar as suas demandas e fortalecer essa pessoa para viver bem, viver mais tranquilo. Né? Eu acho que a gente nunca vive numa reta, é sempre assim, né? Oscilando lá, cá. Mas eu acredito que é mais uma ferramenta, porque não há nada que se compare a ler a Bíblia. Não há ciência nenhuma, não há técnica nenhuma que é superior a você entender a palavra de Deus. Agora, a psicanálise me faz enxergar que, por exemplo, as cartas de Paulo vai falar muito de alma. Então, cria esse vínculo, sabe? Você faz essa associação. Pô, esse pensador falou isso, Paulo fala isso, então você cria essa associação que no cotidiano você vai se movendo também junto com esse conhecimento que você vai adquirindo e a graça do Senhor, né? Eu resumo a psicanálise, sem dúvida, como o Salmo 139.
né? O Senhor nos conhece aonde a gente estiver, na profundeza da dor ou na alegria imensa, a nossa alma está muito bem ancorada na melhor pessoa do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E a psicanálise é uma ferramenta para isso. Amém. Fugindo um pouquinho desse assunto, então, vamos para uma próxima pergunta. Quais são as maiores dificuldades e desafios de cuidar e pastorear de mulheres dentro da igreja? Já houve algum conselho no passado que hoje você não daria? Eu acredito assim, quando você começa muito cedo, como eu comecei, eu fiz tudo o que eu podia fazer com o recurso que eu tinha e com uma intenção que continua a mesma: agradar a Deus e ajudar pessoas. Sempre me posicionei muito claro o que a Bíblia diz. Para mim isso é muito fácil encarar, né? Eu tenho uma dificuldade que a Bíblia diz sobre isso e eu vou naquilo que a Bíblia diz. Então, talvez hoje, não é que eu me arrependa. Com o recurso que eu tenho hoje, talvez eu falaria algumas coisas diferentes, né? Algumas palavras, até mesmo o conselho que eu dei na época. Só que hoje a demanda da mulher, ela é imensa, né? Então, hoje a mulher, ela cuida da casa, trabalha, cuida de filho, tem profissão, estuda, tem muitas coisas. Então, hoje você fala com mulheres que precisam de muito repertório para a sobrevivência. E outra coisa também que eu quero tocar no assunto, acho que nem é tão relevante nessa pergunta, mas, por exemplo, a gente tem que respeitar aquelas mulheres, por exemplo, que querem ficar em casa cuidando de casa. Elas são tão importantes quanto qualquer outra em qualquer profissão. Então, eu acho assim, hoje a gente precisa se colocar no lugar do outro, essa empatia, entender o porquê daquela posição, mas eu acredito que, na época, eu fiz o meu melhor, mas eu acho e quero acreditar que hoje eu estou melhor do que eu era há 20 anos atrás, por causa da experiência, o convívio, né? Até porque e a vida. Antigamente a gente ouvia que a cada década as pessoas mudavam. Hoje eu nem digo mais décadas. Não. A gente viveu 2 anos em pandemia e muita coisa mudou em 2 anos. Muita coisa. Reaprendemos a viver, aprendemos a conviver também com muita coisa. Então, hoje eu acho que dia após dia, mês após mês. A velocidade, a internet, velocidade de informações, né? A demanda, você sempre tem que estar atualizado. Então, o pastoreio de mulheres é um desafio lindo, porque, na verdade, pastorear é um desafio lindo se for mulher ou homem ou criança. Mas falando das mulheres, porque a mulher tem um coração muito disposto a servir. Ela serva, né? Ela vai ser aquela doadora, né? Por isso que a maternidade nos cai tão bem, né? Porque a gente doa a vida. Verdade, lindo. Amei essa parte, realmente, porque a maternidade é a parte onde mais prende a mulher, né? Onde ela mais para com tudo para se dedicar aos filhos. E não tem outra opção. Ou ela para, né? Então, e esse instinto que está nas mulheres de ser doadora é o que mais faz ela querer servir tanto. E por isso ela consegue também essa habilidade de multitarefas, né? Sim. Assim. E a gente vai ver, por exemplo, igrejas no Brasil afora, um grupo de oração dirigido por mulher, culto à tarde dirigido por mulher. As mulheres são dispostas a servir e isso é lindo. Vamos lá, então. Mandaram mais uma pergunta para você, Regina. E dentro dos vários aconselhamentos que você tem dado, né? Como saber o limiar entre o que é uma ação patológica e uma interferência espiritual? Já conseguiu discernir isso? Sim, a gente percebe o quê? Existem coisas que são espirituais mesmo, né? A pessoa está com um problema espiritual ou uma teologia muito incorreta, né? Vem de ensinos que aprisionam, não tem graça, não tem poder de Deus. Então a gente percebe, né? Há outras circunstâncias assim que as pessoas estão oprimidas por uma história de pecado, de prisões espirituais, e há patologia, né? Que é uma coisa muito da alma. Então é muito diferente aquilo que a gente lida com o espiritual e aquilo que é a alma. Então você consegue discernir e distinguir, né? Eu acredito, por exemplo, que existem pessoas que estão com um problema e têm tristeza, que é o natural de todos nós. Mas existem pessoas que estão em depressão, que é uma enfermidade que precisa de cuidados e a gente precisa olhar com muito carinho, com muita graça, com muito favor, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que acham que depressão é frescura, né? Eu peguei a depressão, mas poderia ser outra coisa. É frescura, ou a pessoa não é tão espiritual, né? Não acredito assim. Eu acredito que tem pessoas extremamente espirituais que podem passar por patologias que a gente não gostaria de passar.
Ah, sim, com certeza. Até temos exemplos na Bíblia, né, pastora? Muitos, muitos, né? Vamos falar de Elias, né? Que Ele mesmo que eu lembrei. ele é um homem que teve um pico muito forte Muito de forte. depressão, assim, de angústia, de alma, de agonia, que falou, eu quero morrer, né? Minha vida não tem valor nenhum, não sou melhor que os meus pais. Ele tem toda uma narrativa de dor profunda na alma por uma circunstância que ele vivenciou. E era um homem que a Bíblia diz que é o maior profeta, é o símbolo profético do Velho Testamento, né? Com E aí o certeza. nosso amigo Tiago, né, que é Bárbara, a cara de Tiago, ele fala assim, Elias é como eu, como você, é como quem está nos vendo. Tinha as mesmas dores, os mesmos amores, as mesmas tristezas, os mesmos sofrimentos. E viveu o que viveu E, porque tem fé. verdade. E nos nossos dias, após essa pandemia, que ainda estamos vivenciando, temos muito resquício de uma depressão que acarretou milhares de pessoas, e não foi só mulheres, né? Não. Com certeza eu acredito que é o que eu tenho mais contato com mulheres hoje, até mesmo pela demanda do meu trabalho, e você também, acredito, pela Uhum. demanda do seu trabalho de aconselhamento. É o que a gente mais ouve, é que a sobrecarga sobre as mulheres foi tão grande na pandemia que tudo que elas doaram parece que não sobrou nada dentro delas, né? É. Sobrou essa solidão, essa tristeza profunda. E realmente acredito nisso. Acredito que não é só um lado espiritual, né? Há uma Não, não, patologia muito não. grande e a depressão deve ser algo a ser tratado. Toda e qualquer enfermidade que tenha um diagnóstico da alma deve ser tratado com muito carinho, com muito respeito, com muito acolhimento, muita empatia, porque a dor que está no outro, ninguém sabe o quão profunda é. Verdade. Né? Então a gente tem que abrir o nosso coração para ministrar graça. Ah, eu não sei nada de psicologia, não sei nada, né, de psicoterapia, mas a gente sabe de graça, de respeito, de bondade, de um olhar cuidadoso. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus falou uma coisa para ela: conta a sua história, o que aconteceu? E na verdade a gente precisa ouvir histórias e nos apaixonar por pessoas e respeitar as almas que nos procuram para aconselhamento. E aproveitando esse engajamento do assunto, temos uma pergunta dupla. Até quando devemos manter um aconselhamento? E quando devemos levar a situação a um profissional, por exemplo, um psicólogo, psicoterapeuta, e esse psicólogo, ele deve ser cristão? Tá, eu acredito em aconselhamento com um fim. Né? Eu acredito que você vem com uma demanda, porque aconselhamento é demanda. Olha, estou com um Certo. problema com o meu filho. Olha, o problema do seu filho, a Bíblia diz isso, 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 e a pessoa ela é acompanhada, mas ela se torna responsável por aquilo, de uma transformação, por aquilo que a Bíblia diz. Eu renovo a minha mente, eu sou transformado. Então, eu não acredito num aconselhamento longo, imenso. Eu acredito que tem pessoas que precisam de mais tempo, mas precisa terminar. Né? Não pode Esse mais viver tempo, às vezes, é pela pessoa mesmo pela pessoa, abrir, pela né? história, Sim. pela situação que envolve. Né? Então, eu acho que a gente tem um tempo, tem um fim. Né? Como aconselhamento, a gente pensa que tem um fim. Eu acredito que tem casos que você olha e fala assim, você não tem nenhum problema espiritual, você não tem problema com Deus, você e Deus está tudo certo. Esse é um problema que você precisa procurar um bom profissional. Né? Eu creio, e aí que vai a minha opinião, o melhor seria um profissional cristão. Por quê? Porque vai entender a demanda da nossa fé. Como a gente pensa Jesus, como a gente pensa a fé, como é a vida do cristão. Porque é completamente diferente da vida das pessoas que vivem sem Jesus. Né? Então, quando você tem um psicólogo cristão, ele entende quando você fala de oração, de jejum, de busca, de sentir Deus. Então, aí vou para a minha praia. Eu aconselharia que fosse cristão, mas um bom profissional. Um bom profissional. Outra pergunta. Tenho percebido em muitas procuras por aconselhamento que as pessoas esperam que você diga a elas o que fazer. Né? Isso já está Ah, com acostumada. certeza. Entretanto, muitas delas fazem totalmente ao contrário depois do aconselhamento. Essa frase, gente, essa pergunta é incrível, porque desde que eu conheço a pastora Regina, ela fala que se houvesse uma pessoa na Terra que seguisse de cabo a rabo o aconselhamento que ela dava dentro do gabinete pastoral, ela já seria a mulher mais feliz do mundo. É. E é incrível, né? Porque as pessoas esperam ouvir aquilo que elas mesmas gostariam de ouvir. Sim. Então, para fechar essa pergunta, até que ponto devemos dizer o que elas devem fazer em um aconselhamento?
O aconselhamento ele tem uma proposta, né? A gente faz perguntas poderosas para a pessoa se ouvir, para a pessoa Ótimo. entender o que ela tem que fazer. Nós não temos resposta do que é certo e o que é errado no sentido individual, nós temos o que é certo e o que é errado na Bíblia. Então, assim, por exemplo, se você vai tratar uma fraqueza, um problema comportamental, uma situação a ser resolvida, aí você entra em aconselhamento. Agora, pecado é sim ou não? Né? Pecado é uma coisa e fraqueza, problemas são outros. Então, tem gente que quer que você dê resposta, quer que você dê o ano, tem gente que quer que você faça qualquer coisa. Aconselhamento não é isso. Aconselhamento é apontamento bíblico para uma situação específica. Olha, a Bíblia diz isso, você pode fazer isso. Eu acredito que tem dois tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que vai para o aconselhamento e vai ouvir o que não quer ouvir e nunca vai fazer porque está lá só para zoar o plantão de todo mundo. Porque ela quer encontrar alguém que fale que aquilo que ela está fazendo é correto ou que sinalize Ela o que quer essa deseja. afirmação. A alma dela, essa afirmação. Agora, tem pessoas, elas não fazem porque elas não querem, elas não fazem porque não têm recurso, não fazem porque não têm força, não fazem porque não conseguem. Essas pessoas a gente tem que acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais a situação. Agora, tem pessoas que realmente querem ouvir o que querem ouvir e, de repente, não vai ouvir isso de um conselheiro. Né? E aí vai falar, não serve para mim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então, é mais fácil você culpar do que você resolver as suas demandas. Mas aconselhamento por caminho mesmo do aconselhamento é você gerar na pessoa um desejo profundo de transformação pelo poder do Evangelho. E isso é autorresponsabilidade, né? E não existe graça sem autorresponsabilidade. A graça está vinculada a esse temor ao Senhor e fazer aquilo que é correto. Né? Então, tem limite. E Certo. muita paciência. Muita. Imagino, essa paciência é algo que nasce com o ministério de vocês no Com aconselhamento. certeza. E por que em nosso tempo é mais fácil procurar um profissional do que procurar uma irmã experiente dentro da nossa igreja, né? Porque é mais fácil falar de trivialidade e das dificuldades dos outros do que falar sobre nossos corações infestados de tristezas, mágoas e pecados. Eu penso que hoje a gente compra bolo e não faz bolo, não é isso? É verdade. Compra comida pronta e não faz tanta comida por causa da nossa correria. A gente Imediatismo. tem uma demanda hoje de tempo extremamente grande, né? Existem mulheres dentro das nossas igrejas que são excelentes conselheiras, mulheres que já passaram por situações que podem nos ajudar e muito. Né? A igreja tem pessoas assim capacitadas que podem vivenciar isso. Porém, a gente hoje está assim muito no nosso mundinho resumidinho, né? Então a gente está num tempo onde é a nossa casa, é os nossos filhos, é o nosso trabalho. Então o tempo Aquela de rotina comunhão fechada. e o tempo de comunhão, daquela troca, a gente não está tendo assim, eu acho que a pandemia até aumentou isso, não está tendo essa sensibilidade. Mas eu não acredito que seja em todas as igrejas, não. Talvez Certo. seja em igrejas maiores, eu acho que em igrejas menores as coisas acontecem, talvez fluam mais, né? Eu sempre falo que uma boa conversa com café na mesa ajuda Nossa, bastante, ajuda. sensacional. E tem mulheres muito especiais dentro do corpo de Cristo que pode aconselhar, né, que pode ajudar. Mas a nossa procura sempre é por um profissional. A gente faz isso para tudo, né? A gente quer emagrecer, a gente vai procurar um nutricionista, né? Então a gente vai sempre procurar um profissional, mas a igreja ainda continua sendo um celeiro de muita gente boa, com muito talento e muito dom, que pode ajudar as pessoas, né? Tem muita gente boa dentro das igrejas que pode fazer isso, mas é nossa cultura. Eu acho que essa avalanche cultural e essa demanda grande, sempre correndo, sempre fazendo, que a gente fala assim, não vou levar isso para a igreja, vou procurar um profissional de fora, né? Mas o dom do aconselhamento, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele serve para levantar muita gente ainda. Bem, qual é a importância da igreja em capacitar as mulheres para aconselhar e ajudar a pastorear essas mulheres dentro da igreja, né? Como preparar mulheres para que elas sejam capazes de ensinar as escrituras e aconselhar outras mulheres dentro das comunidades locais? Eu acredito que a pessoa precisa querer aconselhar, né? Ela precisa ter esse desejo, esse dom.
precisa querer, né? Eu acho que a igreja pode equipar com bons cursos, a igreja pode equipar entendendo que a mulher ela é extremamente relevante nesse momento da igreja, né? A maioria das igrejas só tem mulheres. Né? Nós somos a maioria. Nós somos a maioria no Brasil, né? Somos a maioria no mundo. Então, a capacidade intelectual não tem sexo. Né? A capacidade ministerial também não tem sexo. As mulheres estão aí para serem atuantes. A igreja precisa olhar para as mulheres como um ser que Deus criou, com potencial tremendo para fazer obra hoje, para fazer obra agora, Sim. na sua geração. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma igreja com 70% de mulheres e essas mulheres com cheia de coisa boa para dar, a gente precisa equipar, né? A igreja precisa olhar com mais respeito em relação a isso. Precisa olhar assim, entendendo que esse é o tempo, porque pastorear mulheres, pastorear pessoas, requer da minha vida um chamado, da minha vida uma vocação e da minha vida um desejo de fazer isso. Né? Certa vez alguém perguntou para mim, se você não fosse pastor, o que você seria? Né? Para mim, pastorear é vital. Dentro de um organismo humano é o coração. Tira o coração, não tem vida. Então, para mim, pastorear é vital. Então, acho que tem que ter esse desejo. E a igreja precisa olhar e ver que tem mulheres que cantam, mulheres que pregam, mulheres que são boas conselheiras, mulheres que são doutoras, mestres na palavra. E a igreja precisa abrir espaço para que essas mulheres possam atuar, preparar na palavra, com cursos, enviando a seminários e tantos cursos que pode ser feito, mas mulheres muito preparadas que não têm espaço para atuação, a gente está perdendo aí uma chance incrível de ser ministrada no coração de Deus através da vida de mulheres poderosas. E olhando nesse contexto que você falou, digamos, né, esse exemplo, 70% da igreja mulheres. Quando a gente olha nesse cenário, é importante ter um ministério de mulheres? Eu acredito que é importante ter um ministério para todos, né? Ministério infantil, porque cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua necessidade. Mas eu acredito que o boom do Ministério de Mulher aconteceu porque as mulheres começaram a fazer, porque as mulheres começaram a aparecer, porque as mulheres têm uma demanda diferenciada, né? Porque as mulheres elas estão tendo uma visibilidade maior. Né? Então, elas precisam de um espaço para ela. E Ministério de Mulher não é culto cheio de frufru, né? A gente tem que é lindo, eu adoro. É maravilhoso. Né? É chato, tudo, mas as mulheres são extremamente atuantes. As mulheres são conselheiras, elas trabalham com seus dons e talentos como dentista, médica, em ações sociais. Então, a mulher tem muita coisa para fazer dentro da igreja. E, assim, nós estamos falando de Ministério de Mulher, né? Mas mulher e homem, tudo é a mesma coisa para mim. Tudo tem que fazer a obra de Deus e está tudo certo. Maravilha. E como a gente consegue desenvolver esse ministério para gerar uma solidificação desse trabalho na igreja? Valorizando, né, a pessoa. Jesus ele vai fazer isso com todo mundo, né? Jesus ele é craque em olhar para as pessoas e ver o valor que elas têm. E uma das coisas incríveis assim, né? Por exemplo, Pedro. Pedro é o cara, né, que apronta muitas coisas, mas quando Jesus vai restaurá-lo e falar, Pedro, você me ama mais do que você ama os seus amigos, esses outros que estão aqui? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor me ama, né? São as 3 vezes. Então, sim. Jesus se importa. Ele se importou com o erro de Pedro. Ele se importou que Pedro foi embora, que Pedro disse que não o conhecia. Jesus não fez biquinho. Entendeu? Então, eu acredito que a gente precisa se importar com as pessoas, se importar com aquilo que elas são e com aquilo que elas podem ser em Deus. E olhar para elas e falar, vai dar certo, vamos investir. Se quer, se tem desejo, se tem chamado, se tem vontade, vai dar certo. Muitas pessoas, Larisa, perguntam assim para mim, Deus nunca falou comigo para eu fazer isso ou fazer aquilo. Deus sempre falou com todo mundo que tem que fazer. É a gente que às vezes coloca tanto peso e coloca tantas barreiras e a gente impede, como os fariseus impediam, as pessoas de entrarem na verdade. Então, se tem talentos, tem dons, tem desejo, se pode fazer, a mulher pode fazer evangelismo, a mulher pode fazer missões, ela pode cantar e a gente precisa olhar para as pessoas e ver nos olhos dela. Deus a chamou para frutificar e elas podem frutificar. No que depende de mim, como eu posso facilitar isso? E abrir caminho para as pessoas irem. Nossa, que agora sem palavras. Maravilha. Realmente você me fez pensar aqui muitas coisas, porque o valorizar o ser humano em diversas áreas é o ponto-chave para que você consiga
arrancar dele diversas habilidades, né? Frutificar, né? E na igreja o que a gente mais precisa é isso. É. De E tem pessoas muita gente. valorizadas para fazer, né? Tem muita gente boa. E quando eu falo gente boa, não estou falando de gente com diploma ou sem diploma, não é isso. Estou Sim. falando de gente que tem o coração de Deus. Que tem o coração que ama Disposto. Deus, que ama a gente, que ama a pessoa, que valoriza, que olha com olhar de carinho. Se tem uma coisa interessante, por exemplo, com meu esposo, que eu acho que é uma qualidade, primeiro que ele é um excelente facilitador de tudo. Eu sou a que Suspeita. mais vivencio essa facilidade. Mas ele olha assim na igreja, ele percebe, essa pessoa não veio, essa pessoa está faltando, e se preocupa, e se importa. É isso que a gente tem que fazer como igreja, se importar, para que as pessoas possam frutificar. Jesus se importou com pessoas que talvez para a gente passaria largo, e ele se importa. A gente nunca pode esquecer que o bom samaritano é o Cristo, né? Que sempre vai passar no nosso caminho para curar as nossas feridas. Amém. E nesses diversos ministérios de uma igreja local, o ministério voltado para as mulheres costuma ser muito forte e bem ativo. Por que o ministério de mulheres são os que mais funcionam dentro das igrejas? O que os outros ministérios podem aprender com os ministérios de mulheres? O Ministério de Mulher, gente, é uma coisa linda porque mulher faz, né? Mulher atua. Você começou o podcast dizendo que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado e anunciar isso, né? A gente vê a mulher atuando, a mulher fazendo. É que a mulher se envolve, é que a mulher se preocupa, ela quer ver as coisas acontecendo, né? Quando você vai numa casa, a dinâmica de uma casa tem tudo a ver com a mulher. Verdade. Né? Se a mulher tem uma boa dinâmica, a casa vai ter uma boa dinâmica, os filhos vão ter uma boa dinâmica, né? Ela é claro envolve que a rotina. então eu acho que o Ministério de Mulher nesse tempo que a gente está vivendo, e tem tantos ministérios, a gente olha na internet e se perde. Nossa, com um monte de ministério verdade. de mulher, e é lindo ver tudo isso, mas é um ministério de gente que ama Deus. E aí, eu gosto também daquilo que Paulo diz, né? Tem uns que pregam que ama Deus, tem uns que pregam por causa de inveja, tem uns que pregam por causa disso, mas que pregue. Que pregue. Mas o Ministério de Mulher, ele é um ministério que desponta, porque a mulher quer realizar, quer fazer. Eu acho que todo mundo que tem essa dinâmica do querer, do desejar a obra, do fazer, e de pensar que nós estamos lidando com a eternidade. A gente não está vendendo um produto. O Evangelho não Verdade. se vende. Evangelho, a gente dá de graça aquilo que a gente recebeu de graça. E nós estamos falando sobre a eternidade, céu e inferno, vida com Cristo, vida eterna, vida de decidir agora a eternidade. Então, a gente lida, e mulher, ela se importa, né? Se o filho vai para o céu, isso é verdade. A gente ora para a criança quando está na barriga, aí o menininho nasce, a gente está orando, o cara vai casar, nós estamos orando, o cara vai ter filho, nós estamos orando. Ela se importa, né? E eu acredito que os ministérios, eles se despontam porque esse desejo de servir. Mas o que a gente pode aprender, talvez com o coração de Ruth, né? Onde você for, eu vou. Seu Deus é meu Deus, eu vou caminhar com você, porque eu não vou te deixar sozinha. Você perdeu tudo. É aquela facilidade de abrir a mão, né? A mulher tem muito essa facilidade de abrir mão de muitos desejos e vontades em prol de algo que naquele momento é mais relevante. E mais esse importante. senso de doar, né? Esse senso de, mais do que doar o que tem, doar quem é. Eu acho que é isso que é o grande lance de repartir o Evangelho. A gente doa o Deus que temos e quem somos em Deus. Né? E aí é o nosso DNA, aí é a nossa vivência. Né? Então, o Ministério de Mulheres tem despontado porque as mulheres, assim... É o seguinte, teve um cara uma vez falou assim para mim... Pega sua manga e vamos fazer. Teve um camarada que uma vez falou assim para mim, eu acho que não pode ter mulher. Eu falei, então por que você não vai e prega? Ele, então Deus não me chamou. Eu falei, problema seu, cara, estou pregando. Boa. Vamos e faz, né? Bora. E uma outra pergunta muito interessante aqui é que, assim, por que não deveriam as mulheres simplesmente participar dos cultos na igreja, dos pequenos grupos e vários outros ministérios juntamente com o restante do corpo, ao invés de criar-se um novo ministério que fique focado somente para as mulheres? Então, mas as mulheres estão em tudo isso, gente. Mulher está na igreja.
mulher está na escola dominical, porque ela dá aula na escola dominical. Vamos desenhar. Né? E ela atua em tudo. Nós estamos falando de Ministério Feminino, mas nós não podemos fazer isso com a igreja. A igreja Sim. não é dividida entre homens, mulheres e crianças. A igreja é um corpo de Cristo. Todos nós somos noiva. Né? Então, a mulher ela está em tudo. A mulher, esse ministério feminino foi por causa de uma demanda muito particular do Sim. nosso tempo. Mas a gente vê muitas igrejas com ministério de homens também, que atuam, que trabalham. A gente teve, por exemplo, a Donep, que eram os Verdade. empresários, então foi crescendo, ampliando a visão para algumas coisas. Mas a mulher, ela não fez um ministério dela bonitinho porque ela não quer ir no culto. Ela vai no culto, ela vai na escola dominical, ela vai na reunião, ela vai no ensaio e ela vai no culto de mulheres, porque ela vai levar outras mulheres para conhecer o Evangelho. E quando uma mulher conhece o Evangelho, a casa é transformada. A vida é transformada, as suas amigas são transformadas. Se tem algo que nós sabemos fazer muito bem, não é só falar como as pessoas pensam. Ah, a mulher fala demais. Não, a mulher não fala demais. Nós sabemos muito bem o que é uma dor. E nós sabemos muito bem quando encontramos a cura. Então, para mim, mulheres que estão atuando no Ministério de Mulheres foram mulheres que podem ajudar a curar outras mulheres. Por isso que é tão importante. Mas elas estão em tudo. No Cuide Domingo, elas vão estar lá, pode ter certeza. Como desenvolver um ministério que não seja apenas um programa, frufruzinho, mas que seja um tempo de ensino da palavra e comunhão? Eu acredito que o Ministério Feminino ele tem isso, né, de grupos pequenos que estudam a Bíblia. Eu lembro que, logo quando eu me casei, o primeiro livro que o grupo de mulheres da minha igreja, era um pequenininho, estudou, foi o livro de Esther, né? E, é claro, eu era mais jovem, eu tinha 19, e depois a outra mais velha tinha 35, né? E era a irmã Silvia que estava dando esse estudo. Nós temos essa graça de entender que a mulher, esses cultos frufru, é uma delícia, eu adoro. Gosto de ir, gosto de ministrar, eu acho que tem que fazer mesmo. Acho que se a gente fizesse uma enquete, todas mas amam. a gente não vive disso. Sim. A mulher vive da comunhão com Deus, da oração de todo dia, do clamor de todo dia, da leitura de todo dia, e dos grupos pequenos, daquela conversa que você leva uma amiga e você sabe que ela não está bem para sua casa e cuida dela e abençoa a vida dela. As mais velhas aconselhando as mais novas, aquelas que estão chegando. Então, eu acredito que a mulher ela tem uma dinâmica de levar Cristo, porque ser cristão não é você estar numa igreja, ser cristão é você estar num mundo onde você é luz. Então, você é cristão em qualquer lugar. Você não é cristão porque você é no culto frufru. Você é cristão se você estiver no hospital. Você é cristão onde você for. Né? Então, acredito que a gente pode criar um ministério muito forte, de uma igreja forte. E não precisa ser homem ou mulher. Né? Mas vai ter a dinâmica, assuntos relacionados a homem, mulheres, assuntos relacionados a crianças, adolescentes, jovens e a casais. É só mais uma dinâmica, por conta da demanda que a gente vive. Digamos que é um assunto separado para são assuntos separados, público, específicos para público, porque a gente está vivendo isso. Estamos. A gente vive isso. E uma das coisas assim que é muito interessante as mulheres na história marcaram a igreja, fizeram muito pela igreja. Né? E eu sempre brinco quando a pessoa tem algum problema com mulher, eu falei, você nasceu do quê? Da onde você nasceu? Você nasceu de uma mulher, de uma mãe, e se é alguma coisa, é porque essa mulher fez um bom trabalho. Com certeza. E próxima pergunta é: as mulheres hoje ocupam um espaço importante na sociedade. Muitas ocupam cargos importantes nos espaços públicos e em grandes multinacionais, conquistas importantes que dão a elas uma voz que em décadas passadas eram suprimidas. Porém, junto com essas conquistas, os conflitos se tornaram inevitáveis, seja nos ambientes que estão ou até dentro de casa. Como as igrejas podem ajudar essas mulheres para que continuem sendo relevantes nos espaços que ocupam? Eu acredito que essa situação que nos é imposta por causa da nossa época, né, porque a mulher, como homem, ela pode fazer o que ela quiser fazer em termos, por exemplo, profissionais, porque ela tem capacidade intelectual para isso. Né? Eu acho que os conflitos vêm por causa do nosso preconceito. Os conflitos chegam porque há uma
uma dinâmica hoje de falar de um feminismo que tem abortado algo muito importante, que é a aliança entre homem e mulher. Então, assim, que a gente fala que mulher pode estudar, salário igual e toda essa demanda, isso é ótimo, isso está certo, é coerente. Se eu estudei, se eu passei no concurso, porque eu tenho que ganhar 30% a menos que um cara que faz a mesma coisa que eu, né? Então a gente vê coisas na televisão, né, terríveis contra as mulheres, tal. Então, esses conflitos, eles estão chegando e as pessoas não estão pensando em algo muito, muito, muito relevante. Os conflitos chegam por insegurança, por preconceito, por falta de diálogo, por falta de entender que a Bíblia não colocou homem e mulher para disputar. A Bíblia colocou homem e mulher para construir algo juntos. Então, a missão de um casal é construir uma família solidificada, onde Cristo reine. Então, essas situações que coloca e esses conflitos, às vezes é medo mesmo. Tem homem que tem medo de uma mulher mais forte, né? Tem mulher, por exemplo, que não tem sabedoria, né? Eu conheço assim mulheres que meu Deus do céu, não podia abrir a boca, né? Porque não tem sabedoria, né? Agora tem pessoas que têm uma esposa e tem um marido que tem um dom, um talento, é forte, pode fazer e ele vai junto e caminha junto. Então esse negócio esse negócio vai dar muito problema quando você coloca essa retórica de conflitos, porque aí pode quebrar vínculos e alianças. A gente tem que pensar que Deus chamou homem e mulher para caminhar no Evangelho como marido e mulher, ou mesmo na igreja como companheiros de ministério, para levar o reino. E o reino não tem sexo. O reino é Deus veio salvar o homem, a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a salvação é para homem, para mulher, para criança. Eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, essa retórica a gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso assim, para mim eu não tenho nenhum problema, por exemplo, empregar e outros pastores ouvirem, homens. Às vezes as carinhas assim é engraçado, né? Mas eu continuo pregando, né? Por exemplo, já teve situações que aí você fica pensando se não é o preconceito, se não é a gente saindo Sim. fora da essência. Ah, a pastora Rê prega igual homem. Oi? Hã? Eu prego como eu prego. Eu prego a palavra. E a palavra é pregada por homem, por mulher, aonde dentro do seu contexto. Então, eu acredito que às vezes a gente está poluindo o evangelho com essas discussões, na meu parecer, tolas. No meu parecer. Isso digo eu, não o Senhor. Mas eu gosto de pensar que se homem e mulher se unirem com o mesmo propósito de amar a Deus e cada um olhar um para o outro, para nós vamos fazer da nossa vida a melhor vida que a gente pode viver, o evangelho vai ser muito mais facilitador para muita gente. E pensando nessa medida que a gente está falando aqui, a pergunta é: em que medida há diferença entre como Jesus tratava as mulheres e como a sociedade brasileira trata as mulheres hoje? O que a igreja pode fazer em relação a isso? Primeiro que a sociedade brasileira, eu acho que a sociedade de todo mundo, mas a sociedade brasileira é uma sociedade que massacra as mulheres. Sim. Né? A gente vê isso todos os dias em jornais. Segundo, Jesus tratou todo mundo com muita dignidade. Ele trouxe as mulheres para perto no sentido de frutificar. Né? Quando a gente vê a samaritana no poço, que eu acho que é um dos textos maravilhosos das Escrituras, Jesus fica sozinho com ela e ele fala com uma mulher que talvez a gente não queria falar, né? Porque a mulher teve cinco maridos, aquele que ela estava não era dele. Que loucura, difícil, né? Mas é uma mulher assim que ganhou uma cidade, foi a porta para Samaria ouvir o evangelho, né? Então eu acredito assim que a sociedade brasileira ela subjuga, maltrata, espanca, bate. Jesus não faz isso. Jesus tem uma dinâmica muito diferente, porque Jesus ele cura pessoas, ele acolhe pessoas, ele abençoa pessoas. Então, o evangelho, às vezes, ele é visto de uma maneira muito equivocada, né? Porque as mulheres estavam ali, elas eram discípulas de Jesus, elas estavam próximas a Jesus. Em Lucas capítulo 8 diz que as mulheres bancavam o ministério de Jesus, davam oferta para Jesus. Né? Você vê que esse olhar feminino estava, por exemplo, quando Pilatos não sabia muito bem o que fazer e a mulher dele teve um sonho e falou, olha, cuidado, esse é santo. Né? Vai com calma, veja bem o que você vai fazer. Então, eu acredito que o olhar de Jesus para a mulher é um olhar tão transformador e tão maravilhoso
que através do apóstolo Paulo ele fala algo que deve mexer com o coração de todos os homens. Ele diz assim: ame as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregando por elas. Então, esse aspecto do amor, de doar-se, de se entregar, é maravilhoso. Mas o mesmo capítulo, né, que é Efésios capítulo 5, mas também vai dizer que as mulheres devem respeitar os seus maridos. E esse respeito aos maridos nos coloca numa posição de entender que juntos o amor e o respeito caminham para um casamento feliz. Mas aí esse é outro podcast, é sobre casais. Com certeza teremos que gravar. E aí gravaremos em casal. Isso, em casal. Nessa dinâmica falando, né, sobre essa triste realidade da sociedade brasileira, segundo pesquisas, 1 em 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres, 24,4%, sofreram uma violência física, psicológica ou sexual neste último ano. Como é que a igreja pode ser um instrumento de Deus para denunciar esses abusos, acolher mulheres que foram vítimas de violência e ajudá-las em uma recuperação para que consiga seguir em frente? A igreja em si é uma comunidade terapêutica. Eu acredito nessa dinâmica da igreja, né? Certo. Porque ela vai ter um conselheiro, né, uma conselheira, ela vai ter esse culto específico de mulheres, mas a igreja pode avançar mais. Primeiro, a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência contra a mulher, contra a criança, contra qualquer pessoa, porque isso não é evangelho. Evangelho e violência não combinam. Ponto. Não tem como fazer uma revolução do evangelho por violência. A revolução do evangelho é o amor da cruz. Abrindo Isso é um fato. parêntese, já houve em algum aconselhamento denúncia que a igreja precisou fazer sobre o marido ou algo de algum acontecimento? Se a gente pega um caso de violência doméstica, né, a gente vai falar para a mulher que ela tem direito aí à delegacia, né, e ela Abrir um tem boletim? abrir um boletim, né, a igreja Certo. vai sempre falar sobre isso porque a gente abomina. Eu, por exemplo, falo de cara, e isso é caso de polícia. A igreja pode ajudar espiritualmente, emocionalmente. Eu acho que a gente pode fazer mais, eu acho que a gente pode fazer grupo de apoio, eu acho que a gente pode fazer alguma situação para incluir essas mulheres no mercado, uma casa para acolher. É claro que a igreja pode fazer um monte de coisa, a gente precisa se mover sobre isso, né? Isso são coisas que a gente pode realizar e pode fazer. A igreja local pode fazer, mas a igreja que crê na Bíblia nunca vai apoiar nenhum tipo de violência. Né? Nos meus aconselhamentos, e eu falo isso né, do Lázaro, que é meu marido, Sim. e ele é bem mais bravo, né? A gente pontua muito seriamente. A igreja se coloca numa posição, você pode ir denunciar este homem que fez essa violência com você. É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas olham o pastor como uma pessoa, né, tão misericordiosa, ao ponto de não ser relevante essa denúncia, essa abertura de um boletim de ocorrência. Então, é bom a gente colocar aqui, como a gente está falando de aconselhamento, né, para as pessoas que não têm essa ideia do que realmente é aconselhar uma pessoa numa situação dessa. Eu acho que, por conta da cultura, muitas mulheres têm medo de falar disso. Acredito. Né? Com uma mulher, talvez tenha mais facilidade de falar. Mas muitas, Larisa, elas estão presas na sua alma. A sua identidade já foi muito roubada por causa da dor. Então, ela precisa de ajuda para se recompor, para se fortalecer como pessoa. Até para esse fortalecimento, levar ela a uma denúncia, levar ela a tomar uma posição. Porque o evangelho não combina com esse tipo de coisa. Violência, dor, assassinato, feminicídio, isso não é evangelho. A gente não pode aceitar um negócio desse nunca. Né? A gente tem que entender que esse período que nós estamos vivendo, porque na sociedade brasileira, nós vemos mulheres apanhando todo dia, morrendo todo dia. Né? E a igreja tem que se levantar para dizer, aqui não vai, não é assim, não podemos aceitar. Agora, a gente tem uma triste notícia, né? Que dentro dessas estatísticas, 49% da violência doméstica é entre evangélicos. Então, a minha pergunta é, quem são esses evangélicos que não leram a Bíblia e que sabe que o Senhor Jesus repudia essa atitude?
Isso não é de Cristo, isso não é do Evangelho. Isso pode ser de qualquer outra situação, mas o Evangelho da cruz não nos coloca nessa posição de sermos pessoas violentas ou de recebermos a violência, né? Ah, eu tenho que ser submissa, então eu vou apanhar. Não, não. Não é assim. A Bíblia nunca vai apontar para esse caminho. A Bíblia vai apontar para um caminho de que a vida tem que ser uma vida de dignidade. Uma vida honesta, uma vida onde a presença da pessoa, aquilo que é digno da sobrevivência dela, seja muito claro. Então, a gente tem que se posicionar de maneira clara. E a minha posição sempre foi clara em relação a isso. Esse negócio assim, por exemplo, eu já tive experiência de uma pessoa com violência doméstica, eu falei, olha, você pode ir na delegacia, você pode fazer isso, 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 isso. Ela não quis fazer. Era uma mulher de 40 anos, eu não posso obrigar ninguém a fazer o que não quer. Né? E aí eu falei assim, o que a gente pode fazer? Eu vou jogar ela fora só porque ela não quis denunciar o marido? A gente foi acompanhando e fortalecendo e ajudando essa pessoa a colocar limites para este homem, que também pode ser um homem que precisa de muito cuidado, né? Porque a violência é uma coisa terrível. Até porque dentro desse cenário de dor, de profunda tristeza, não tem como uma pessoa levantar um sentimento de coragem para reagir. Não é uma coisa tão fácil de lidar. A gente lida com isso em gabinete pastoral, não é uma coisa tão fácil de lidar. Mas é uma coisa que a gente pode ajudar as pessoas a se fortalecer. Mas nunca, jamais, como diz Naum, no capítulo 1, nunca, jamais ter o culpado por inocente, porque nem Deus tem, diz a Bíblia. Deus não tem o culpado por inocente. Se Deus não tem o culpado por inocente, não sou eu que vou passar a mão na cabeça de um violento. É isso, gente. Ministério de Mulheres e Missão. Eu acho que é um assunto muito interessante, porque está relacionado também ao convívio, né, de relacionamentos. E a pergunta é exatamente essa: qual é a relação entre eles? Como você enxerga a importância das mulheres dentro das comunidades locais, como elas podem ser facilitadoras e agentes da missão da igreja no mundo? E como elas podem ser instrumentos de Deus para alcançar outras mulheres? Eu acho que isso é a dinâmica do cristianismo. Né? Já é o que a gente faz Já no dia a dia, é o que a gente né? faz, porque cristão gera cristão. A gente vai e anuncia o evangelho, a gente vai e ora pela amiga, a gente vai e fala. Existe situações que a gente pode aumentar esse leque. Né? A gente pode fazer várias situações para isso seja aumentado. Uma ação social, uma ação relevante, né? um bazar, um chá. Existe eventos que pode fazer isso, mas a prática, nós somos a missão. A missão está em nós, Cristo está em nós, a esperança está em nós, e nós fazemos isso toda hora. E as mulheres, como os homens, as crianças, têm um papel muito importante agora. Né? Com certeza. E esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela falou, pastora, como que eu começo? Eu falei, começa, vai andando e vai falando do que Jesus fez com você. Porque ela falou assim, eu não tenho teologia, eu não sei. Eu falei, você vai aprendendo aqui e vai testemunhando aqui. E as coisas vão caminhando, né? E as coisas vão andando, porque a missão do reino, o ide pregar, o ide falar, enquanto você caminha, você vai falando, enquanto você caminha, você vai evangelizando, né? Você vai orando, você vai abençoando. Mas, para mim, tem algo que é tão relevante, que é um bom testemunho, essa transformação, sabe? Eu era desse jeito, Jesus entrou na minha vida e eu realmente fui transformada. E se tem uma coisa que é fundamental na vida do cristão, é a capacidade de se humilhar e de ser humilde. Então, tem um testemunho muito legal, vou colocar aqui, porque é bem relevante sobre isso que a gente está falando. Em uma das nossas conversas, são várias. De anos. Acho muito legal, porque apesar de ser pastora, psicoterapeuta, psicanalista e tal, você é uma pessoa normal. Né? É isso que as pessoas não entendem, né? Pastor é uma pessoa normal e está aí no dia a dia. Às vezes você está do lado na fila de uma pessoa que é pastor e você nem faz ideia. Sim. E é legal que você contou a história que você, através de um corretor imobiliário, viu algumas localidades, tal, imóveis, e um dia ele chegou para visitar uma igreja. E eu estava lá ministrando. E você era preletora daquela noite. Foi muito interessante. E legal que nesse bate-papo que você teve com ele de poucos minutos, digamos assim,
Você falou de futebol com ele. É interessante porque Lázaro e eu fomos ver um apartamento, o dono estava lá e a gente começou a conversar e falou alguma coisa e a gente falou de futebol, né? E estava falando de futebol e quando esse camarada foi na igreja, ele é esposa, a gente estava pregando, ele falou, eu nunca imaginei que você fosse pastora porque você estava falando de futebol, né? Isso é eu gosto de futebol, é uma coisa que eu gosto. Hoje eu não assisto tanto como eu assistia antes, mas é uma coisa que eu gosto de assistir, né? E para todo mundo saber, eu sou São Paulina, sofro Poxa até. vida. E a Lari é corintiana. Dá um bom bate-bola. Mas nós somos pessoas comuns no que diz da essência do que é humano, vulnerável. Temos necessidade, dores, amores, temos dias ruins, dias bons, crises, temos tudo isso. O que diferencia é que a força que atua em nós é maior do que a força das nossas dores, que é a força da graça, do amor de Deus. Isso é que nos diferencia, né? Eu lembro que a gente já perdeu um filho, né? O nosso filho já ficou na UTI, já tivemos tantas coisas. O que me fez caminhar? O que fez Lázaro caminhar? O que fez a gente caminhar, né? Larissa, o que fez você caminhar? O que fez você que está nos ouvindo caminhar? A gente caminha não só com recursos emocionais, intelectuais, a gente caminha porque o poder que há em nós, que é o poder do Espírito Santo, é maior do que tudo que o mundo pode fazer conosco. E esse é o grande diferencial. E essa é a questão da missão. A gente leva ela junto com a gente, Junto com a aonde gente. estiver, com quem estivermos, E né? esse camarada, ele falou, nossa, eu gostei muito da sua palavra, do seu... Ele nunca ia imaginar que você era pastora, Imagina. né? Mas é engraçado a gente pensar que a gente gosta de coisas, né? Pastor gosta de futebol, gosta de basquete, agora tem que gostar de Gosta de basquete. rock and roll também. Gosta de rock and roll, mas isso é uma história à parte. A igreja foi desafiada de diversas maneiras durante a pandemia. O fato de não conseguir nos reunir e não se encontrar mexeu com toda a estrutura das igrejas em todos os seus ministérios. Alguns ministérios, inclusive, encerraram as suas atividades. Isso alterou a maneira como pastoreamos, aconselhamos, discipulamos, como convivemos, a comunhão e também de compartilhar a palavra. Bem, como é que foi para você esse período no seu ministério? E após esses 2 anos, como é que você vê a participação e a vida das mulheres na igreja? Foi um desafio para todo mundo, e eu vou dizer que na pandemia eu aconselhei muito mais do que eu aconselhava no cotidiano da igreja, né? Muito aconselhamento online, muitas ligações, houve de tudo mesmo, coisas difíceis aconteceram, tivemos muita perda, né? Muito velório, muita gente se foi, muita gente deixou vazio. Essa atmosfera de luto, de dor, de perda ainda é grande, né? E a gente tem que trabalhar muito bem isso, porque se tem uma coisa que a gente faz um ritual do velório, que é importante, a gente faz aquela despedida. A pandemia nos tirou isso, né? Então, a gente teve que trabalhar com sentimentos novos, que a gente desconhecia como a gente ia trabalhar. Era tudo né? tão rápido, pequenas pessoas. Nós fizemos um velório, Lázaro e eu, o cara não morreu de Covid, mas já era de uma outra enfermidade, tinha que entrar 5 pessoas. E a gente estava acompanhando o casal da igreja, num luto, numa demanda, e como que fica, a gente não pode visitar depois. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe isso, e eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação enorme. Mas também temos uma capacidade de enfermar muito fácil, né? Porque houve muitas dores na pandemia em si, e a gente está convivendo ainda com essas dores. Tem pessoas que lideram muito bem, né, com a pandemia, fizeram coisas, né, tinham famílias bem estruturadas, teve pessoas que as suas demandas vieram à tona, porque as suas famílias não eram estruturadas, muitas crianças com dificuldade de escola. Então, teve muita coisa que a gente está retomando Ainda e digerindo, né? tomando, e entendendo muito, né? Entendendo as perdas que a gente teve. Não estou falando só perdas de pessoas queridas e amadas, familiares, pessoas da igreja, mas as nossas perdas, assim, como a gente lidou com o Cotidiano, tempo, né? como que foi o estudo das crianças, sabe? Tudo isso mexeu muito com a nossa estrutura e a gente tem que olhar isso com muito carinho, né? E perceber na pandemia, né? Logo após a pandemia, eu tive 6 encontros com um grupo terapêutico sobre luto e eu vi histórias assim que, uau, né? E poder ministrar a palavra do Senhor sobre o luto é uma coisa maravilhosa, porque é a esperança da glória. É isso que diferencia, né? Então, poder falar que
como Deus falou com José, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Olha a história dele, olha como eu fui com ele. O ciclo dele acabou, eu não vou te abandonar. Né? E quando você olha a história de Moisés, a presença de Deus na vida de Moisés era uma coisa absurda, né? Você fala, era Deus purinho, como o povo fala, né? Não? E essa esperança, eu vou estar com você aqui, mas você vai estar comigo depois. Então, poder lidar com o luto nesse período, para mim, esse grupo terapêutico foi uma experiência sensacional, de muita dor. E esse grupo foi dentro da igreja? Foi dentro de uma igreja. E foi lindo, Legal. foi lindo o que Deus fez. Assim, foi maravilhoso a maneira como Deus trouxe as coisas, entender o luto, entender e vivenciar essa dor, poder se permitir chorar e falar, está doendo, olha, foi muito rápido. Essa fala é extremamente terapêutica. Foi uma experiência enriquecedora e muito exaustiva, mas foi lindo o que Deus fez. Eu imagino. Realmente não tem como, né? A Bíblia diz, chorem com os que choram. E esse foi um momento para que acontecesse isso. Não tinha como, né? Não tem como a igreja fugir desses compromissos. Com certeza. No Ministério de Mulheres, Regina, você tem que lidar com mulheres de diferentes realidades. Né? Seja classe social, idade, status civil, solteiras, casadas, divorciadas. E essa diferença dentro do ministério, como é que a gente lida com essas diferenças? Eu tenho a faixa etária também, que é muito delicado, né? Por exemplo, eu estava aconselhando uma moça que vai se casar e já tem preocupações gigantes que a gente... Sei lá, quando eu fui me casar nem tinha, entendeu? Ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu atendi pessoas que queriam engravidar e não podia, engravidou, aí teve medo, se eu não vou dar conta de cuidar de bebê. Todas essas coisas. Eu acho que é você olhar a importância daquela alma, aquela demanda, o indivíduo, sabe? Um indivíduo de um recém-casado, uma mulher que está casada há 30 anos, uma mulher que se divorciou, que tem uma dor tremenda, uma mulher que tem que cuidar sozinha dos filhos, ou uma mulher que divide a guarda. Então, tem muita coisa envolvendo. E a graça, ela é poderosa para curar qualquer demanda. O que a gente precisa ter, Larisa, é reciprocidade, empatia, cuidado. Muito cuidado com aquilo que a gente fala no meio da dor do outro, porque a nossa voz pode ser água no deserto, ou a nossa voz pode ser assim um peso que pode danificar uma alma. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a empatia, pensar naquele livro antigo, nos meus passos que faria Jesus, né? Então o que Jesus falaria para essa pessoa? Ele ia desistir dessa pessoa? A vida dela é essa falha, é esse erro? A vida dela é essa dúvida? Ou ela é muito, muito, mas muito além desse episódio da existência dela? Então, acho que a importância com o ser humano é o que vai trazer a cura. Então, não importa se é rico ou se é pobre, se é novo ou se é velho, importa é a palavra de Deus reinando naquela situação e ajudando aquela pessoa a caminhar por aquele vale e ela vai vencer. E ter essa atenção voltada, né, na individualidade de cada um. É assim. Cada indivíduo é único. Um indivíduo. E você pode falar, se eu falar assim, pensa numa bala, cada um vai pensar numa bala, tá? A gente vai pensar numa bala de revólver. Eu vou pensar numa bala de leite, que é a minha preferida, ou uma bala de café. Então, cada indivíduo é um. E a gente tem que olhar com muito carinho. Eu já pensei numa gominha. Então. Que coisa. Você trabalha há anos com casais. E como as mulheres podem ser instrumentos do Senhor dentro dos seus casamentos? Olha, eu acredito que Deus colocou a mulher com um papel muito, muito incrível, que é ser ajudadora de um homem. Né? Quando você tem a graça de ter um homem de Deus, um homem que ama Deus, um homem que cuida bem de você, um homem que ama você, aí isso fica fácil. Né? Então, isso já facilita. Mas Deus nos colocou numa posição de sabedoria. Ele fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Também tem outro texto que diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando a gente teme a Deus, no que a gente vai fazer, como a gente vai falar, se a gente põe Deus em primeiro lugar, fica mais fácil edificar uma casa. Fica mais fácil caminhar. Então, a mulher, ela tem nas mãos dela muita coisa boa de Deus. Entendeu? Ela pode abaixar o tom, ela pode não falar aquela palavra, esperar o tempo e o modo de falar aquilo, ela pode olhar com muito mais graça, ela pode rir muito mais da vida. Eu acho que o bom humor, a alegria facilita muito as relações. Ela pode não ser ranzinza, chata, oh, meu Deus.
Se irritar com qualquer Eu não conheço coisa. ninguém assim. Mas se Imagina. irrita e briga, né? Então, a vida é muito curta para a gente gastar as nossas emoções só com coisas negativas. É lógico que vão vir os conflitos, eles Sempre. existem. Mas conflitos, para serem resolvidos, eles precisam ter conversas. E conversas honestas. E conversas que falem de sentimentos e de resoluções. Não que aumente o problema. Então, eu acho que num casamento, os dois juntos conseguem fazer muita coisa boa. Mas, pensando na mulher, uma mulher sábia, uma mulher que alegre, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que olha com misericórdia, né? Agora, cada família é um contexto, né? Então a gente pensa muito no contexto da família, mas o princípio da sabedoria que nos foi dado como promessa do Senhor é temer a Deus. Pega a dica aí, mulheres. E qual foi a mulher e o episódio mais marcante em todo o seu ministério e por quê? Meu Deus do céu. Incrível, Olha, hein? muitas mulheres foram marcantes, né? Assim, Obrigada. eu tive uma experiência de orar para uma mulher depois de 15 dias que minha mãe faleceu com Verdade. câncer. Ela teve câncer, ela foi curada. Isso foi lindo que Jesus fez. A soberania de Deus, né? Essa soberania que não tira o amor, o cuidado, o respeito de Deus para com a nossa dor. Então foi lindo. Eu tive mulheres que me influenciaram, que foram bênção, bálsamo para o meu coração, né? Tive uma mulher que foi a minha ovelha lá em Franco da Rocha, que eu estava amamentando o Juninho entre um culto e outro, e ela falou: o que eu posso te ajudar? O que eu posso ser? Eu falei: você pode ser minha mãe? E ela foi minha mãe, cuidou de mim. Mas eu acho que uma das grandes experiências que eu tive foi a experiência com uma amiga que não podia engravidar, e nós fizemos uma oração 40 dias, né, para ela engravidar de madrugada, e foi muito interessante, um mover de Deus. Uma querida amiga, né, hoje é mãe da Sofia, linda, né, A Lu. unção foi forte. A unção foi Rebateu tão no seu forte útero. que eu, depois de 2 meses, eu engravidei também. Então, essa experiência foi, assim, e muitas experiências, né? Incrível. Acolher pessoas na minha casa em momentos difíceis e delicados e poder ser bálsamo para alguém, isso é muito prazeroso, né? Tem um texto que Jacó, quando os irmãos de José vão visitar José no Egito, ele fala assim: olha, leva bálsamo e leva mel para esse homem. Leva cura e leva doçura para ele. Quem sabe acalma o coração dele, né? Então eu acho que quando você tem a sua vida marcada por bálsamo e doçura, vale muito a pena o ministério. Estamos chegando na nossa parte final. E eu vou Bora para lá. a última pergunta. Vamos lá. Regina, conte-nos para nós, para todo mundo que está assistindo aqui, um sonho não realizado. Ir para Portugal. Eu quero pregar em Uau! Portugal. Incrível. Não, mas assim, eu acho que é uma coisa que eu não consigo meio explicar. Lázaro deve estar morrendo de catapora, né? Porque ele acorda, fala Portugal, ele vai dormir, eu falo Portugal. Mas é um sonho que eu ainda não realizei, mas vou realizar, com a graça de Deus. Maravilha. Então agora nós vamos para um bate-pronto, onde eu faço uma pergunta rapidinha e ela responde sem pensar. Tá bom, Preparada? vamos lá. Quer tomar um gole de água? Um golinho, vambora. Eu vou tomar também, vamos lá. Muito bem. Então, livro da Bíblia que mais gosta. Isaías e Oséias. 3 pregadores que gosta de ouvir. Lázaro, meu marido, ele que me ensinou a pregar, né? Amo ouvi-lo. Edmé Williams, para mim a melhor pregadora do Brasil. E o Hernandes Dias Lopes. Gente, quem não gosta? Incrível. Um livro que marcou a sua caminhada e vida cristã. Um. Meu Deus do céu. Eu O último sei. que eu li, Gileade, é maravilhoso. A Agonia do Luto, de C.S. Lewis, é incrível. C.S. Lewis inteiro é incrível, mas tem muita coisa boa. Você pode falar, Ai, né? meu Já falei 2, Deus. mas tem um monte. O que te traz prazer no ministério? Pregar e aconselhar. Eu amo aconselhar e amo pregar, né? Então eu fico entre esses 2. O que você diria para aquelas que sentem chamadas a iniciar o ministério de mulheres? Começa agora. Now. Agora. Com muita graça, com muita misericórdia, começa agora. Fechando. O que é Cristo para você? É tudo. É tudo. A graça de ter Jesus é olhar para a vida e entender. Se eu tenho família, foi Deus que me deu. Se eu tenho filho, foi Deus que me deu. Se eu tenho ministério, foi Deus que me deu. Cristo é minha essência, né? Não dá para viver sem. Não dá para pensar a vida sem Jesus.
Não dá para se relacionar com o outro sem pensar em como Jesus se relacionava. Então, é tudo. É tudo e é a eternidade. Amém. É isso, gente. Eu já estou com gostinho de quero mais. Eu acho que o de casais vai sair em breve, com certeza, para vocês. Regina, muito obrigada. Você sabe o quanto para mim é prazeroso sempre conversar com você. Você é o bálsamo na minha vida. É uma pessoa e um referencial que me levantou, me reergueu, me fez acreditar no que realmente eu tinha pela frente. E nunca disse o que eu precisava fazer. Mas fez eu enxergar aqui dentro o que já tinha, né? Então eu quero agradecer demais, porque para mim é o maior prazer da vida ter você como amiga, como mãe, como pastora, como uma aconselhadora. Para tudo. E em todas as áreas. Eu que sou muito grata a Deus pela sua vida, por poder estar aqui, falar, né, para tantas pessoas, que seja bênção a nossa conversa. Você é uma filha do coração, né, querida, amada, e a mesa no podcast, ou a gente tomando só o nosso café e dando risada, vale muito a pena. Mas tem uma coisa que nos uniu, foi Cristo. Amém. E Ele sempre será o centro da nossa amizade, isso é muito importante. Então, valeu demais. Acredito que o pessoal vai gostar. Se não gostar, pode falar também. Deixa o seu comentário, não esquece, deixa o seu like aqui no nosso canal para que esse vídeo chegue não só a muitas mulheres, mas a muitas famílias, a muitas pessoas que precisam ouvir um pouquinho do que é o Ministério de Mulheres e a visão da pastora Regina aqui compartilhando com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo no episódio 4. Será episódio 4, tá bom? Então fica aqui com esse 3, curte e deixa o seu comentário. Beijo pra você.